A minha, a minha o primeiro vínculo com a capoeira foi através de um trabalho escolar no ano de 2003. Era uma mostra de cultura na escola Watson, aqui em Delmiro Gouveia. E eu precisava, como era uma mostra de cultura, eu precisava interagir com alguns capoeiristas, que já eram capoeiristas na época, e me encantei, comecei a praticar. Na época, minha mãe não gostava, na época, minha mãe não aprovava, então eu precisei, já de lá, enfrentar alguns desafios para poder seguir na trajetória. Parei por um tempo depois e, quando retornei, ininterrupto, continuo a prática da capoeira e com os ensinos da mesma até os dias atuais. Menina, né? Na época eu ouvi muito, você é menina e capoeira é esporte para menino. E não era assim, que na minha mente não havia essa divisão de meninos e meninas. Havia um público, havia os capoeiristas, independente de gênero, independente de cor, de raça. Então, quando a minha mãe falava, você não vai, aí me trancava no quarto, aí eu pulava a janela. E era aquela coisa toda, mas assim, eu não me arrependo. Hoje a minha mãe, ainda assim, os meus filhos, hoje eu sou mãe de 4 filhos, e os meus filhos, todos eles praticam capoeira, e para mim é o meu maior sucesso, é o legado que eu tenho deixado para os meus filhos, que é a prática do esporte e da cultura, capoeira. Inclusive, recentemente eu fui a um evento na capital e quando algumas pessoas que estavam na roda de conversa perguntaram, você é de onde, Lua? Falei, eu sou de Delmiro Gouveia. Ué, no sertão tem capoeira? Tem muitos capoeiristas. É porque a gente não olha, né, com esse olhar de amplitude, né? A gente não, infelizmente, a gente costuma olhar sempre para o nosso umbigo e às vezes não é bem dessa forma, mas tem capoeiristas aqui, temos muitos profissionais que se capacitam frequentemente, que estão lutando diariamente as suas batalhas pessoais, mas que não deixa a capoeira esmurecer, que está ali com trabalhos, projetos sociais, com trabalhos em suas academias, em seus espaços. E assim, a capoeira tem uma grande potencialidade, seja onde for. Obviamente que o gringo, ele infelizmente valoriza mais, né, que o brasileiro. Mas nós temos capoeira na nossa região, aqui no Alto Sertão, e temos capoeira de qualidade e uma capoeira muito capacitada. É pouco, é bem mínimo. Geralmente a gente se depara com determinadas situações políticas, né? A política que não é pública, porque política pública seria para todos. E quando eu limito essa política pública, ela deixa de ser pública. Ela não atinge a pessoa que deveria, ao público que realmente deveria ser beneficiado. Então, assim, essa questão quando há um interesse político, aí na maioria das vezes nós recebemos determinados apoios. Mas quando não há esse interesse político, essa moeda de troca, infelizmente, complica mais. Aí a gente precisa contar com Deus em primeiro lugar e a sorte. Para mim, ela é bem pessoal, ela é minha segunda pele. Se tirar a capoeira, de mim não fica nada, né? Eu costumo dizer que devagar também é pressa. O meu tempo é diferente do tempo dos outros colegas de prática de esporte. Então, assim, eu entendo e respeito o meu processo, o meu tempo. Então, a capoeira, ela é dança quando ela precisa ser dançada. Ela é esporte acima de tudo. Ela é luta, ela é cultura, ela é desporto, ela é educação, ela é disciplina. A capoeira, ela se enquadra em multiversões, né? É um universo totalmente completo e complexo, a capoeira. Hoje eu tenho 3 alunos autistas e eu costumo dizer que eu não ensino a eles a capoeira.
eles que me ensinam a humanizar cada vez mais. Por quê? Porque foi um desafio. Quando cada um chegou, foi um desafio para mim. Cada um tem o seu grau, né? Tem o seu limite, tem o seu comportamento, o que eu acho muito diversificado entre eles, né? E assim, a capoeira, ela contribui muito o autocontrole, o autoconhecimento, o pertencimento. Eu sou, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu trabalho muito isso dentro da minha metodologia de ensino com as crianças, né? Às vezes, o pai, quando chega, ele tem um certo receio de que, mas o meu filho ele é autista, ele não consegue. Inclusive, eu tenho um pai, atualmente, que ele acompanha o filho muito de perto, o autismo, o grau do autismo do filho dele é o mais severo que eu tenho na turma, e ele fica... E agora, ele não vai conseguir? Eu disse, ele vai encontrar o tempo dele. Cada um vai encontrar o seu tempo, ele vai encontrar o tempo dele. E no tempo dele, não se preocupe não que devagar também é pressa, ele vai chegar. Hoje, pelo menos, a minha turma, ela é bem rica, assim, tem uma meninada potente lá. E é de igual para igual, assim, não tem muito. Eu acho que também os pais estão adquirindo mais informação e estão vendo mais a questão da qualidade de vida, né? Do esporte, e através do esporte ter qualidade de vida. Porque é melhor a criança estar dentro da aula de capoeira, seja 1 hora a aula, seja 1 hora e meia, a criança está lá, ela não está sendo influenciada por coisas erradas, por marginalidade, ela não está sendo influenciada pelo celular, pela TV. Então, assim, a gente até indica, coloque a criança na capoeira, porque além da disciplina, a criança vai ter uma série de benefícios, são muitos os benefícios da capoeira. Então, coloca a criança. Se quando maior ela não quiser, é uma opção dela, né? Mas quando você coloca, você vê que a criança melhora em muitos aspectos, em muitos mesmo. E hoje não tem muito esse, porque é menino, porque é menina, é capoeira coisa de menino. Hoje eu não encontro muito isso. Diferente de quando estive em Piranhas, né? Eu morei em Piranhas há alguns anos e lá eu fundei uma subsede do nosso grupo e lá foi complicado. Lá era muito complicado mesmo, bem aqui, bem pertinho, mas teve muita resistência. Eu até estou me surpreendendo, a palavra me surpreender, porque quando veio a proposta do FILUD, né, a primeira feira lúdica interativa, que foi uma proposta da professora doutora Ana Paula Solini e da professora Daniela, um dos campos a ser explorado era justamente corpo, gesto e movimento. E o meu grupo, só fiz uma pergunta durante a aula online, eu disse, professora, eu poderia pensar em algo que fosse, né, relativo à capoeira, para fazer uma introdução da capoeira aplicada à pedagogia, ou a pedagogia aplicada à capoeira, que, né, ambas deram certo. Aí ela disse, pode. Aí o meu grupo já foi, não, a gente vai fazer isso. Eu disse, minha gente, vocês têm certeza, vocês vão ter que pegar aula de capoeira. Aí não vamos, e as meninas foram, pegaram aula de capoeira, fizemos aulas de maculelê, e no dia da feira lúdica estávamos lá, recebendo os alunos que vieram da rede pública, de uma determinada escola aqui do município, e eu fiquei, nossa, deu certo. Então, assim, já conversei com o professor Dr. Tiago sobre algumas propostas, a professora também, doutora Ana Paula, já havia me procurado também com outras propostas, e eu conversava em casa e com o meu superior lá na capoeira, eu falava, olha, eu acho que vai dar certo para a gente fazer uma parceria com a universidade, e isso é bom, porque a gente vê que com o passar do tempo, mesmo que seja devagar, mas como devagar também é pressa, a gente vai chegar a algum lugar, em um lugar bom. Mas, gente, é muito... Porque você precisa ter a sensibilidade, o profissional de qualquer área. Quando você vai trabalhar com a criança, não é uma crítica aos outros profissionais, mas assim, eu me especializo nisso.
e ter a sensibilidade com a criança. O que aquela criança pode e deve aprender naquela faixa etária. Capoeira é capoeira, mas não é só pernada. Não é só ensinar o menino a levantar a perna. Se eu não ensinar o menino a ter uma preparação antes, o menino vai, até para levantar a perna, ele vai levantar a perna de modo errado. E bater, todo mundo sabe bater. Agora apanhar, quem é que sabe? O importante da vida é você saber apanhar. Quanto você aguenta apanhar? Porque bater, a gente já nasce batendo, né? Chutando barriga de mãe. Cara, essa é forte. Tava torcendo para que não viesse essa. O legado da capoeira é indizível. Indizível. Não tem como descrever. Não tem. Depois de eu, particularmente, eu fui diagnosticada, meu primeiro diagnóstico veio em 2013. Diagnóstico de câncer de mama. E eu tinha tudo para largar a capoeira. Tinha a oportunidade, tinha um motivo, e eu não larguei. Então, assim, capoeira propriamente dita, além de ser a minha segunda pele, é o legado vivo. É um legado vivo. E só quem realmente é capoeira entende do que eu estou falando. Quem não é, realmente não vai entender não, vai achar que é. Mas é complicado. É muito complicado, porque assim, você é responsável pelo que você fala, né? Não pelo que o outro entende. E agora, em 2021, veio uma reincidência do câncer. E eu pensei, nossa, de novo, vou lá. Mas pela segunda vez, não, eu não posso deixar a capoeira porque ela não me deixa. Como é que eu vou deixar ela, se ela é quem vai lá e está sempre comigo, está sempre me reerguendo, em todos os sentidos. Não é só, a capoeira ela vai se enquadrando ali em vários contextos, né? No histórico, pertencimento da história do Brasil, da história dos meus ancestrais. Então entra ali na disciplina história, entra ali na disciplina ciências humanas, anatomia, vai entrando ali no esporte, educação física, educação financeira, porque a gente trabalha muito essa questão também. A capoeira ela tem essa abrangência, essa amplitude. Muita coisa você pode agregar à capoeira. E a capoeira é agregável também a muitas disciplinas. Não, eu não tenho assim muito o que dizer, né? Duplamente discutido, nasceu na África, solo brasileiro, filha de pais africanos, mas nascida em solo brasileiro, então ela é genuinamente brasileira. E assim, muita gente usa vários termos, né, para definir, e algumas dessas definições vêm com o termo de eu pratico a capoeira, que é um esporte, uma dança, uma luta vindo dos escravos. Ela não veio dos escravos, ela veio de um povo escravizado, que é diferente, né? E a essência da capoeira, ela surge justamente diante dessa necessidade de liberdade, dessa necessidade de amenizar as dores diárias daquele povo escravizado. E aí é onde surge a capoeira. E a origem do nome capoeira vem justamente de onde eles praticavam o esporte, que era ali no campo aberto, capoeirão, mato ralo. Então daí surge o nome capoeira, mas ela é genuinamente brasileira, filha, claro, de pais africanos. Na minha escola de capoeira nós costumamos trabalhar a capoeira contemporânea, assim no contexto geral, né? Usamos a Angola, treinamos capoeira Angola, não treinamos com frequência, justamente por ser um pertencimento da escola, mas a escola de capoeira Angola que vai usar realmente o treinamento exclusivo do pertencimento da capoeira Angola. A escola de capoeira regional que vai usar essa segmentação. E há os grupos contemporâneos, que no caso é onde a minha escola se enquadra. A gente joga o jogo de Angola quando há necessidade de jogar Angola, joga o jogo da regional quando
a necessidade do jogo da regional. Mas aí tem as metodologias, né, de ensino. Por exemplo, a aula adulta, ela é diferente de uma aula, de uma metodologia de ensino para a criança. O público infantil, ele também tem aquele olhar diferenciado, de faixa etária de tal ano a tal ano, vai ser esse tipo de aprendizado, de faixa etária de tal ano a tal ano vai ser esse tipo de conteúdo. E assim é dentro da minha escola de capoeira. Inclusive, o meu sonho sempre foi dar aula de capoeira para idosos. Porque nessa perspectiva é mais qualidade de vida. O idoso, às vezes, ele hoje, ele é idoso, mas na juventude, ele fez uso de substâncias inadequadas ao corpo, mas que, né, às vezes até sem pensar, às vezes é um vício. Às vezes ele até praticou esporte, mas parou na primeira oportunidade. A gente sabe que cada um reage de determinadas formas, né? Cada um tem a sua forma de reagir a determinada situação. E assim, eu super indico a capoeira para todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Hoje eu trabalho com a faixa etária infantil. Mirim, infantil e infanto-juvenil. Já trabalhei com a faixa etária adulta, sim, também, mas o meu sonho é dar aula de capoeira para a terceira idade. A pessoa resiliente, a pessoa que não desiste. A pessoa que a maré levando ela para o outro lado e ela insiste para o lado em que ela determinou que iria. E por ser mulher, por ser preta, por ser mãe, ter sido mãe muito nova, mãe de 4 filhos e capoeirista, minha irmã, vou te falar, viu? Não são poucos os desafios, não. E quando vem um diagnóstico, era para ser só uma patologia, mas não é. A gente sabe que fica, né, junto contigo por muito e muito tempo, mas é resiliência. É você se orgulhar de você, independentemente de qualquer coisa. Você não negociar com o fracasso. Eu não negocio com o fracasso. Minha gente, se vocês estão querendo fazer eu chorar, diga logo. Então, fácil não é. Nunca vai ser. E a gente costuma ter uma insensibilidade à dor do outro, infelizmente, né? A gente costuma ter a nossa dor como a dor prioritária da atenção. Mas mesmo não sendo fácil, mesmo o outro não percebendo que você não está conseguindo dar conta, mesmo cansado, insista. Insista, porque devagar também é pressa e logo chega no final. A gente é uma finitude, né? Uma hora ou outra a gente vai, mas a gente não precisa se entregar a essa finitude antes que ela chegue. Eu vou morrer, mas eu vou morrer vivendo. Essa frase é de uma escritora, da Ana Mi, que, assim como eu, diagnosticada há 10 anos entre remissão e reincidência da doença, Ana Mi, ela não desistia. E ela viajava, ela ia para onde ela queria ir, ela vivia como ela queria viver, obviamente com as responsabilidades, né? Nós temos a nossa responsabilidade. Meu filho outro dia chegou da escola, mãe, minhas notas estão caindo. Eu estou muito preocupado com a senhora, e cada um deles eu percebi que eles começaram a desenvolver, cada um do seu jeito, uma determinada parcela de ansiedade. E a diretora de uma escola chamava, a diretora da outra escola chamava, e eu fiquei, perdão, gente. E eu fiquei assim, era o único campo que não podia ser tocado,
porque eu sei que eu não iria suportar. A gente que é mãe, era o único campo que eu não ia suportar, era ver os meus filhos serem tocados nesse meu processo. Mas quando eu percebi que eles foram tocados, eu disse, olha, vamos fazer uma reunião familiar aqui. Minha casa pequena, cozinha desse tamanho. E eu ia dar aula de capoeira, estava todo mundo de abadá. Eu sento aqui, vamos fazer a reunião. Todo mundo grilou o olho, porque lá em casa, né, quando eu falo desse jeito, todo mundo já sabe que boa coisa não é. Então, quando eu sentei, aí sentou um, sentou outro, aí, eita mãe, o que é? Eu disse, olha, é o seguinte, vocês sabem que eu não negocio com fracasso, mas para eu me manter firme na caminhada, eu preciso ver vocês bem. Vocês são os únicos pedaços de mim, fora de mim, que me dói mais do que os que estão em mim. Então vocês não se atrevam a fracassar, não se atrevam a cair. Deixe que eu caia, eu me levanto porque vocês estão de pé. Perdão, gente. Vou embora. Eu digo a vocês, e todos os dias eu falo pro meu marido, hoje pode ser realmente o último dia. Inclusive, eu encontrei com Maria Helena na última vinda, já estava indo para revisão, agora já preciso fazer outros exames. É muito, sabe? O meu problema é metastástico, então assim, é questão de onde e quando vai aparecer de novo. Então assim, né? E Deus é muito maravilhoso, porque Deus me deu um problema, mas eu tenho o problema e o problema não me tem. Eu tenho o câncer, mas o câncer não me tem. A morte vai chegar e vai me encontrar vivendo, porque eu vou estar lá. Eu viajo aos meus eventos, eu vou dar as minhas palestras, eu vou dar minhas oficinas. E não paro não. O marido diz, mulher, o povo olha assim e diz, não, é mentira, não tem não doença não, essa doida. Eu disse, é desse. Mas o bom é isso. O bom é que eles pensam que eu sou saudável mesmo, que assim ninguém fica, vicinha. E quando fica assim, eu digo, sai, vai pra lá, que não dá certo não. Porque tem gente, né, que fica assim. Eu digo, por isso que eu gosto da criança. A criança chega, ela tem um filho que é meu aluno e ele é autista. Mas pense numa criança que tem sensibilidade aguçada. E ele não demonstra emoções. Ele não demonstra emoções. Se ele está feliz, ele está aqui. Se ele está triste, ele está aqui. No último sábado da semana retrasada, né? Que passada foi agora, da semana retrasada. Eu, Madison, tu tá bem? Ele, eu tô com saudade de tu. Ele, eu também. Eu disse, tu tá triste? Ele, não. Você tá parecendo que tá triste. Ele, mas eu não tô, não. No primeiro dia de aula dele, gente, parece brincadeira, mas eu fui para casa preocupada. Primeiro dia de aula, aí ele chegou, aí terminou a aula, aí eu fui levar ele pro pai, lá na frente. Aí eu disse, e aí, Madison, tu gostou? Aí ele, não. Aí eu chegou ali assim, eu digo, pronto, o menino não gostou. Aí ele, eu amei. Só que como ele não expressa nenhuma, ele não tem expressão. Aí ele, não. Aí arrodeou a moto. Aí eu ia dizer o que depois disso, né? Né? Aí ele, eu amei, quarta-feira tô aqui de novo. Aí eu, tá. Por isso que eu aprendo mais. Porque outros autistas, quando chegam para mim, eu já tenho essa sensibilidade, já tenho esse cuidado.